Muito bem, amigos, vamos encerrar a lição número 8, a lição que falou sobre a profecia no livro de Salmos. Tudo que estudamos essa semana, a lição 8, esteve ligada ao Apocalipse. O Apocalipse tem muitos símbolos falando do santuário, falando do sacerdócio, falando, por exemplo, dos redimidos, sobre o Monte Sião. Isto nos leva justamente ao livro de Salmos. O próprio Davi passou por experiências que se parecerão com a experiência das pessoas que servem a Deus e que no tempo do fim serão perseguidas. Então Davi tinha uma experiência marcante sobre essa situação de ser perseguido. E o livro dos Salmos nos dão justamente a confiança, nos passam a confiança que o salmista teve ao confiar em Deus no meio da tribulação, no meio da perseguição. Por isso é importante que a leitura da Bíblia seja feita com a intenção de um aprendizado, de um crescimento. Uma senhora cristã ficou cega com 40 anos de idade. O primeiro ano dela de cegueira foi muito ruim, ela ficou muito triste, estava acima de suas forças suportar. Mas aos poucos ela reconquistou a confiança em Deus e tornou-se a alegria do seu lar. Mais tarde ela confessou dizendo: há um motivo pelo qual eu não posso deixar de dar graças a Deus. É que desde menina eu tenho o hábito de colocar Deus em primeiro lugar, fazer minha comunhão com Ele pela manhã. E Deus me inspirou, 3 anos antes de eu ficar cega, que eu decorasse porções da Bíblia. E eu peguei o livro de Salmos, o livro do Apocalipse, e comecei então a decorar trechos desses 2 livros. E isso foi uma bênção, porque hoje, no meio da minha escuridão, eu me lembro de muitos textos bíblicos e quando eu estou conversando com pessoas e as pessoas me relatam problemas, eu me recordo de textos dos Salmos, do Apocalipse, e eu falo para essas pessoas e consigo animar essas pessoas. Por isso eu louvo a Deus, porque ganhei força espiritual através da leitura da palavra de Deus. Por isso, quando nós investimos um tempo para a leitura da palavra, não estamos perdendo tempo. Estamos, na verdade, ganhando força espiritual para o tempo do fim. Nosso aprendizado, essa semana que passou, começou mostrando Jesus como nosso sumo sacerdote. E nós encontramos a expressão de sacerdócio no livro de Salmos, quando o salmista fala sobre a questão de Jesus entrando no santuário. Tá? Lembra também de Jesus, assim, nos mostrando a salvação e a sua intercessão. Isto a gente encontra em outras partes da Bíblia, como o livro de Hebreus, que cita bastante o livro de Salmos, o livro de Hebreus. Tá? Por isso, nós somos a Deus, gratos a Deus, porque Jesus morreu na cruz, se tornou nosso Salvador, nosso justificador, e hoje ele intercede por nós dentro do santuário celestial. Outra referência ao Apocalipse, estudamos essa semana, foi sobre o Monte Sião, onde os salvos estarão com o Cordeiro, e eles então estarão assim, num grupo de redimidos, cantando um hino que somente eles conhecem, e tendo um nome na testa, o nome do Pai. Essa referência significa que o nome representa o caráter de uma pessoa. Se a pessoa é boa, então nós assumimos que o caráter da pessoa é boa. Ter o nome de Deus na testa significa que as pessoas pensaram em Deus e elas então executaram atitudes ou obras ou ações que representaram muito bem o nome de Deus. Por isso, tem o nome em suas testas. Tá? Por isso, quando lemos o Salmo 15 e o Salmo 24, encontramos características de pessoas que serão redimidas. Pessoas que não têm engano na boca, que não enganam o seu próximo, que ajudam o seu próximo, que assim faz o melhor para representar Deus na vida. Então, são esses os que estarão no Monte Sião com o Cordeiro. Tá? Os remanescentes que estarão com o Cordeiro, eles falarão coisas que dignificam a Deus, honrarão a Deus, cantarão, louvarão, principalmente o Cordeiro. João viu isso, ele viu o santuário aberto. Ele disse que viu o trono e viu os anjos dizendo: quem é digno de abrir esse livro com os 7 selos? Ninguém era digno. Aí apareceu Jesus, o Cordeiro. E João disse que isso acalmou o coração dele, porque os anjos diziam: digno é o Cordeiro de abrir o livro e de mostrar os 7 selos que estão nesse livro. Jesus é o Cordeiro. Ele morreu na cruz, nos salvou e nos prometeu a vida eterna. Aqueles que estiverem assim tendo a vida pautada pelos princípios que é justamente a lei de Deus. Quando Moisés disse: me mostra a tua glória, Deus diz: eu vou mostrar a minha bondade. E Deus diz: eu vou colocar você na fenda de uma rocha. Quando eu passar, eu vou proclamar o meu nome e vou te dar a minha lei. E quando Deus passou, disse: Moisés, pode olhar. E Moisés viu a Deus pelas costas. E Deus entregou a lei dele na mão de Moisés. Disse: Moisés, esse é o meu caráter. Isso representa o meu caráter. Então, os salvos no Monte Sião, junto com o Cordeiro, são aqueles que guardaram a lei de Deus, porque a lei representa o caráter de Deus. Deus nos abençoe. Possamos fazer planos de melhorar nossa vida espiritual com a ajuda do Espírito Santo. Sozinho não vamos conseguir.
tem que ser com a ajuda espiritual do Espírito Santo, porque nós lutamos contra as potestades do mal. E nós não temos chance contra as potestades do mal. Então tem que ter uma força maior para nos ajudar. Essa força é o Espírito Santo. São os anjos que o livro de Hebreus fala, são encarregados por Deus para lutar a favor daqueles que hão de ser salvos. Os anjos nos protegem, o Espírito Santo nos inspira a termos uma vida santificada. Deus abençoe. Que a lição número 8 sobre a profecia no livro de Salmos tenha sido uma bênção para o nosso coração. Fica com Deus, que o Senhor nos abençoe. Para a próxima lição, a número 9, é a profecia no livro dos Salmos, a parte 2. Que o Senhor te abençoe. Fica com Deus.